Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa. Nós queremos nesse instante dar início à nossa EBD no Lar, trazendo aqui a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E nesse momento nós queremos orar em favor da sua vida, em favor da sua família, em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento, Deus, nessa transmissão via internet. E nesse instante, Deus, pedindo para que o teu povo, Deus, seja agraciado por esta palavra, seja revestido por esta palavra. Que teu Espírito Santo venha tocar agora nesta vida, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta adolescente, desta criança, Pai. Que está, Senhor, neste momento, Senhor, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da Tua palavra, que é bendita, que é gloriosa. É a Tua palavra que nos traz restauração, que traz vida. E nesse momento nós queremos Te adorar, Papai, por esse privilégio de poder, Senhor, através desta rede social, transmitir um pouco da Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor alcance o lar do Teu filho e da Tua filha, nesse domingo de Páscoa, que seja um domingo de ressurgimento, de renascimento, e que essa casa possa estar sendo alcançada com alegria, com harmonia, com paz, Pai. Tire toda a tristeza, toda a angústia, todo o espírito depressivo, Deus. Nós nesse instante, Deus, vamos falar acerca da Tua palavra e nós queremos Te exaltar já nesse momento e Te glorificar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, é com alegria que mais uma vez nós estamos transmitindo aqui o ensino da palavra de Deus, a nossa escola bíblica dominical, intitulada de EBD no Lar, devido às nossas dificuldades de distanciamento social, isolamento social. Nós temos esta oportunidade, esta ferramenta de trabalho que Deus também nos proporcionou. Era pouco usada, hoje mais usada pelos nossos amigos pastores de todas as denominações, e nós também não somos contrário a esse instrumento, a esta ferramenta que é a internet, onde nós temos a oportunidade de falar acerca da palavra do Senhor. E com alegria nós estamos aqui nesta manhã. Queríamos estar juntamente com os irmãos reunidos, podendo abraçar, saudar os irmãos de uma maneira mais pessoal, mas nós estamos aqui usando esta ferramenta e pedindo que Deus venha nos alcançar nesta nossa segunda aula, a nossa segunda aula da EBD, onde nós estamos falando aqui sobre a igreja eleita, né? Baseada aqui na carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então nós vamos falar nesse domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Nós vamos ter a lição de número 2, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Cristo como fonte de todas as bênçãos espirituais para a vida daquele que o aceitou. E temos o privilégio de ter conosco alguns irmãos. Eu peço que você envie sua mensagem, mande sua mensagem. É claro que temos a dificuldade de mandar um alô aí para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta live. Na semana passada nós tivemos mais de 350 visualizações, né? E nós temos esta oportunidade, esta ferramenta, e eu tenho a certeza que Deus vai estar alcançando. Envie sua mensagem e logo após terminarmos esta live nós vamos responder a todos os irmãos, tá bom? E primeiramente eu quero pedir desculpa, né, a todos os irmãos, porque no decorrer do nosso ensino, às vezes nós não mandamos um alô, não mandamos um abraço a todos os irmãos, mas sintam-se já abraçados, você que está nos assistindo através desta live. Envie aí o seu comentário, faça aí a sua pergunta. Temos aí a nossa classe de professores aqui da nossa igreja, e na medida do possível, se não pudermos responder você, temos aí outros professores que poderão entregar para você essa resposta.
e eu tenho a certeza que Deus vai estar te alcançando. Eu aqui quero me apresentar, sou o pastor Carlos Piper, um dos professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Belém, no campo de Sorocaba, na cidade de Itapetininga, no estado de São Paulo, tá bom? E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida através do ensinamento que nós temos hoje. Como eu disse já no início, nós estamos vivendo hoje o domingo de Páscoa, talvez um domingo diferente, daquilo que nós estamos acostumados nos anos anteriores, devido ao distanciamento social, em ver aí os netos, às vezes separados dos avós, os avós muitas vezes separados, os pais separados dos filhos devido a esse distanciamento social, esse cuidado que nós devemos ter seguindo orientação aí da Organização Mundial da Saúde, e nós da Igreja Evangélica não estamos sendo diferentes, também temos esse distanciamento, e o que nos causa muita tristeza em não poder estar junto com os nossos amados irmãos, mas é um tempo que Deus proporcionou e Deus permitiu. Então nós vamos agradecer a Deus em todo o momento. Paulo, quando estava aprisionado, ele dizia desta forma: meus pés e minhas mãos estão presos, mas a minha boca está livre para falar, para transmitir a palavra de Deus. E não é à toa que Paulo escreve as suas 4 cartas prisionais, sendo uma das cartas essas que nós estamos tomando como base aqui para o nosso ensinamento, que é a carta de Efésios, Colossenses, Filipenses, também a carta a Filemão. Essas 4 cartas foram escritas por Paulo, como nós dissemos já na semana passada, foi escrita por Paulo ali quando estava prisioneiro em Roma, e mesmo prisioneiro ele pregou ali para a guarda pretoriana, pregou ali para aquelas pessoas que o açoitavam, que o maltratavam. Ele apregoou ali a palavra, e ele descreve muito bem, dizendo que ele teve essa oportunidade de transmitir a palavra para aquela guarda pretoriana. Então nós temos a oportunidade, mesmo presos na nossa casa, nesse distanciamento social, nós temos a oportunidade de nos congratular com os irmãos. Se você nesta semana não deu um telefonema para o seu amigo, para o seu parente, para a pessoa próxima de você, lembre-se de telefonar para ele. O que mais nós vemos nesses últimos tempos é a pessoa reclamando de falta de atenção. E nós não devemos ter essa falta de atenção para ninguém. A Bíblia, ela fala sobre o pecado da omissão. Qual é o pecado da omissão? É saber fazer o bem e não fazer, não praticar o bem. Então você tem a oportunidade de praticar o bem. Ligue para alguém hoje, nesse domingo de Páscoa. Talvez essa pessoa que tem sentido falta do netinho, sentido falta dos filhos, A pessoa idosa não pode receber ali muitas visitas. Então você tem essa oportunidade de ligar para esta pessoa, enviar uma mensagem via WhatsApp, via Messenger, de qualquer forma. Hoje nós temos aí várias maneiras de nos comunicar com essas pessoas, e que Deus com certeza vai também alcançar a sua vida, retribuindo tudo aquilo que você tem feito na presença do Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe hoje, ela está baseada aqui no livro de Efésios, o capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao versículo 14. Capítulo 1, versículo 3 e 4, e no versículo 9 ao versículo 14. O nosso texto áureo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E nós vamos já iniciando o nosso estudo bíblico, a nossa escola bíblica dominical, dizendo que a igreja de hoje, a igreja atual, a igreja do Senhor, não é um acidente de percurso. Muitas pessoas têm o costume de dizer, e muitas vezes até eu já preguei no início aí da minha trajetória como pregador da palavra do Senhor, eu sempre dizia: olha, nós somos escolhidos porque os judeus rejeitaram,
mas isso não é uma verdade plena. A Bíblia diz que Deus, através do apóstolo Paulo, que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Antes que Adão fosse criado, Deus já escolheu a igreja. Deus já nos escolheu. Uma coisa bastante importante que nós vamos aqui ao longo da nossa lição aqui falar com os irmãos é sobre o tempo, determinado para nossas vidas, que é o tempo cronos ou tempo cronológico, aonde nós contamos centésimos, milésimos de segundos, minutos, horas, dias. Nós contamos desta forma, mas o tempo que Deus, ele tem é um tempo kairos, quer dizer o tempo eterno, o tempo da eternidade. Então é uma coisa que nós precisamos entender. Deus não trabalha conforme aquilo que nós mensuramos no nosso tempo, no nosso dia a dia. Deus tem o tempo dele determinado, e Deus ele trata com eternidade. Deus não trata com milésimos de segundo, ou com segundos, minutos, horas, dias, meses. Não, Deus trata com eternidade. E tratando Deus com eternidade, pela sua presciência, Deus já sabe o que vai acontecer e o que aconteceu já na nossa vida. Para Deus tanto faz o dia do seu nascimento como o dia da sua morte. Para Deus está no mesmo lugar, no mesmo pedaço, no mesmo minúsculo de pedaço, está ali o seu nascimento e está ali a sua morte. Isso é eternidade. Quando uma pessoa nasce, Deus ali ele escreve o nome dessa pessoa, ele escreve ali o dia que essa pessoa nasceu, ele escreve ali o dia que essa pessoa vai nascer e escreve toda a sua história. A Bíblia diz que existe um livro da nossa história. O livro da nossa história é aberto quando nós nascemos, mas para Deus tanto faz o nascimento como a morte. Todo esse pedaço que nós vamos passar, seja 20, 30, 40, 50, 100 anos, todo esse pedaço que nós vamos passar já está ali escrito por Deus. Deus ele é presciente. Deus tem ali os seus atributos de onipresença, onipotência e onisciência. Através da sua onisciência, Deus ele é presciente, ele já sabe o que vai acontecer. Então Deus nos escolheu, nos elegeu, que nós vamos falar aqui na lição, decorrente da lição nós vamos citar algumas passagens recorrentes a isso. Então, através da sua presciência, Deus já sabia que Adão iria pecar. Deus já sabia que o seu plano ali para a humanidade ia falhar através de Adão, porque Adão pecou e nós fomos destituídos da glória de Deus. E a lição de hoje vai nos trazer este ensinamento, que nós fomos religados através da pessoa de Jesus Cristo, da sua morte na cruz do Calvário. Então a lição de hoje é baseada sobre a sublimidade das bênçãos espirituais que nós recebemos através de Cristo Jesus. Então, como eu disse, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao versículo 14. Eu não vou ler, como eu disse na aula passada, você tem a oportunidade de fazer essa leitura na sua casa, e se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, você pode ler através da sua Bíblia Sagrada aí, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao 14. A semana passada nós tivemos a lição sobre o início da carta, a saudação e destinatários da carta de Efésios. Nós falamos lá, lemos ali os texto base, na verdade foi o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo. E hoje nós vamos dar continuidade aí a partir do versículo de número 3, tá bom? A nossa introdução da nossa revista diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de salvação e reconciliação com a humanidade caída,
Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino que Deus ali arquitetou para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Abrindo aqui já um parêntese, lembre, você é um escolhido de Deus. A Bíblia fala que Jesus ali, olhando para os seus discípulos, ele disse desta forma: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus, ele escolhe pessoas. Deus, ele nomeia pessoas. Deus capacita pessoas. E é o que Deus tem feito nesses últimos dias, dando capacidade, dando sabedoria, dando conhecimento, dando os seus dons espirituais, derramando dos seus dons espirituais e acrescentando na igreja atual força, aumentando fé, aumentando a esperança. E eu quero dizer para você: nunca perca a tua esperança. Se ela tem se diminuído, lembre-se que o teu Deus, através de Jesus Cristo, é aquele que nos concede bênçãos espirituais. E Paulo, ele já começa no versículo de número 3, ele começa já a enaltecer o nome do Senhor. A nossa lição aqui, ela já começa dizendo assim, no passado, o primeiro tópico: no passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou Cristo. Em Cristo o privilégio da salvação. E a nossa lição aí no primeiro subtópico fala uma palavra: doxologia. Paulo, ele começa a enaltecer a Deus, engrandecer a Deus. A palavra doxologia, ela tem uma linguagem assim figurada tanto no campo filosófico, no campo filosófico ela dá a compreensão meramente superficial de uma realidade, algo que acontece. A doxologia no campo filosófico quer dizer que é uma realidade meramente superficial. Mas na nossa liturgia, a palavra doxologia quer dizer um louvor, um agradecimento. E Paulo, ele começa a dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A doxologia, a nossa doxologia, o nosso louvor, ele surge em vários momentos da nossa vida, às vezes passando por momentos de alegria, às vezes por momentos de dificuldade. O louvor, ele surge de forma espontânea, e esse louvor é que agrada a Deus, esse louvor que surge de forma espontânea. Às vezes nós passamos aí por tribulações grandes, nós passamos, mas passando por tudo isso, nós fazemos ali como fez Jó, engrandeceu o nome do Senhor, se coçando ali com um caco de telha. Jó levantou as mãos para o céu e disse assim: nu eu vim esse mundo, nu eu vou deixar, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos ver uma pessoa influenciando Jó para que Jó adorasse a Deus, mas mesmo assim Jó adorou a Deus no meio da sua tribulação. Isso é uma doxologia, um louvor que deve surgir de forma espontânea. Ninguém obriga ninguém a adorar, ninguém obriga ninguém a louvar a Deus. Nós temos que fazer isso de forma espontânea. É por isso que Paulo, ele diz assim, que nós devemos ter o nosso culto racional, que é o nosso culto de inteligência, e louvando a Deus com inteligência nós vamos fazer tudo de forma espontânea. Eu não preciso pedir para você aí na sua casa hoje dar um glória a Deus. Talvez você que está tomando o seu café da manhã, agora acordando, tomando o seu café da manhã juntamente com a sua família, talvez já no preparativo do seu almoço, eu não preciso pedir para você levantar a mão para cima e dar um glória a Deus, mas você
pode dar um glória a Deus aí na sua casa hoje, de forma espontânea, porque hoje você tem vida, você acordou. Muitas pessoas não tiveram o privilégio de acordar, de ter essa vida que você está tendo. Então você pode glorificar a Deus hoje aí na tua casa. Dá um glória a Deus aí, dê um aleluia, mas que seja de forma espontânea. E Paulo ali, de forma espontânea, ele inicia aí a sua mensagem dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aqui Paulo vem dizendo assim: olha, eu louvo a Deus. Quem é o agente da bênção? É o próprio Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e para entregar para nós bênçãos espirituais. Hoje nós vamos aqui falar sobre bênçãos espirituais, mas é claro que Deus, Ele nos dá também bênção material. Deus acrescenta a nós bênçãos materiais. Mas aqui Paulo ele estava dando ali um enfoque, né, para a bênção espiritual. Alguns irmãos estão dizendo aí que o vídeo parou, né? Não sei se você está recebendo somente a voz, tá? Mas alguns irmãos dizendo que o vídeo parou. Mas aqui vamos dar continuidade aqui. Deus ele acrescentou para nós bênçãos espirituais e acrescenta até o dia de hoje bênçãos espirituais. E o desejo de Deus é nos abençoar. Não é à toa que Jesus ali, quando ele olha para os seus discípulos, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus ele tem bênçãos espirituais para derramar sobre nós. E Paulo ele já começa enfocando essa bênção na sua doxologia, no seu louvor, na sua adoração. Paulo ele apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade divina. A palavra bênção, né, ela tem a derivação do dicionário Wise, significa graça concedida por Deus. E na palavra teológica, uma palavra que nós usamos aqui na área teológica, é todo e qualquer bem dispensado por Deus aos homens. Então tudo aquilo que Deus dispensa aos homens, nós falamos de bênção. Bênção é uma linguagem de crente, bênção é uma linguagem de pessoa pentecostal, né? Você que é pentecostal, que está me vendo nesta live, você deve glorificar a Deus pelas bênçãos, né, que Deus tem alcançado. Quando nós encontramos um irmão aí na rua, encontramos no trabalho, na escola, e chegamos para esse irmão e perguntamos: meu irmão, como está a tua vida? Ele vai falar: meu irmão, está uma bênção. Então bênção é coisa que Deus concede aos homens. Então é todo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. E Paulo ele começa a falar aqui, a colocar a sua doxologia, o seu louvor, né? Essa palavra aqui, bendito, tem uma palavra que é grega, que é eulogetos, que quer dizer falar bem de alguma pessoa. É a mesma palavra que se deriva aí elogio, quando você está elogiando uma pessoa. Ninguém elogia uma pessoa falando mal, você vai elogiar certamente falando bem dessa pessoa. Então elogio, elógetos, né, que Paulo estava dizendo: bendito é o Senhor, bendito. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra aqui vem do grego eulógetos, que quer dizer falar bem. Paulo estava falando bem, colocando Deus de forma exaltada e dizendo assim: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor que nos concedeu através da pessoa de Jesus Cristo bênçãos espirituais. Então a bênção ela é entregue ao crente. O crente ele é apresentado como recipiente
de toda sorte de bênçãos espirituais. O versículo de número 3 vem dizendo assim: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então nós somos o recipiente. É como você pegar um copo, né, como esse, colocar água aqui. O copo é o recipiente. A água são as bênçãos que Deus ele tem entregue àquele que o serve. Então nós somos o recipiente de toda sorte de bênção. E o Pai decidiu redimir a pessoa para Ele mesmo. Então nós vamos ver também no decorrer da nossa lição que tudo deve voltar-se para Cristo, tudo é para a glória de Deus. Se você tem a sua família, é para a glória de Deus. Se você se casou, é para a glória de Deus. Se você tem boa saúde, é para a glória de Deus. Se você tem o seu trabalho, é para a glória de Deus. Se você tem a oportunidade de estudar, é para a glória de Deus. E tudo, Paulo ele disse uma certa vez, por Ele, para Ele, né? Tudo é para Ele e por Ele. Então nós devemos lembrar que Deus quer isso de nós, deseja isso de nós, que tudo que nós vamos fazer para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu estou adorando a Deus, eu estou glorificando a Deus, eu estou tendo um privilégio nessa oportunidade, nessa live, nesta manhã de domingo de Páscoa. Eu estou tendo um privilégio. Isso é para a glória de Deus, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Quando você começa a glorificar Deus em momento de tristeza, em momento de abatimento espiritual, em momento de abatimento físico, em momento de enfermidade, com certeza Deus ele está contemplando você lá nos altos céus e vai começar tudo a mudar na tua vida. Então você tem uma oportunidade hoje, nesse domingo abençoado. Deus te concedeu a bênção de viver e você deve glorificar a Deus, fazer o seu eulógito, falar bem de Deus, bem dizer a Deus, glorificar a Deus, porque temos a certeza de que Deus vai te alcançar ainda mais. Hoje você pode estar passando por um momento de tribulação, por um momento de tristeza, talvez uma decepção que você viveu, algo que aconteceu na tua casa, no meio da tua família, mas saiba, agradeça a Deus, exalte a Deus, porque tudo está debaixo do propósito de Deus. Lembra o que eu falei? Deus, na sua presciência, já sabia que a humanidade iria passar por esse momento tenebroso, esse momento que está amedrontando muitas pessoas, mas saiba que Deus também te dá blindagem, Deus te dá proteção. A Páscoa, ela simboliza a passagem. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Ali é o momento em que o anjo da morte passa ali no Egito e Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: olha, Moisés, pede para o povo matar um cordeirinho, passar o sangue nos umbrais da porta, no batente da porta, porque o anjo da morte vai passar, e aonde estiver ali o sangue do cordeiro, no batente da porta, nos umbrais da porta, ali não vai morrer ninguém, não vai haver morte. E sinta-se protegido nesse dia, sinta que a tua casa está protegida, não tenha medo. Deus te dá blindagem contra esse momento tenebroso que você está passando. Glória a Deus. Isso aí, glorifica a Deus, exalte a Deus. A minha casa está protegida pelo sangue do Cordeiro. Então faça nesse dia um elogio para a Deus. E aqui a Bíblia fala sobre as bênçãos, né? O Deus como a fonte das bênçãos, Jesus Cristo como um agente e condição das bênçãos, né? Como eu disse no início, muitas pessoas tinham o costume de pregar dessa forma: olha, nós somos eleitos, ou nós somos escolhidos porque os judeus rejeitaram. E na verdade Paulo ele frisa, e eu quero também aqui ser enfático nesta afirmação: a igreja ela foi escolhida antes da fundação do mundo, estava já no plano de Deus de me escolher, de te escolher, de escolher pessoas da tua família. Estava no plano de Deus te escolher. E aqui Paulo ele é bem enfático nas suas palavras. Ele fala que Deus é a fonte de todas as bênçãos, Jesus Cristo o agente e a condição das bênçãos, e o Espírito Santo é o aplicador da bênção.
Jesus, quando deixou aqui o seu ministério terreno, foi assunto ao Pai, ele disse para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar para vocês o Consolador, ele estará contigo todos os dias. E eu glorifico a Deus nesta manhã, pois o Espírito Santo tem te movimentado, tem te trazido nesta manhã para assistir esta live, ouvir esse ensinamento, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Então nós vemos Paulo aqui exaltando a Deus, que é o provedor da bênção, a fonte da bênção, ele elogiando Jesus Cristo, que é o agente e a condição das bênçãos, e ele também fazendo um elogio, elógios ao Espírito Santo, que é o aplicador da bênção. E ele aqui já começa, na nossa lição, já começa a enumerar as bênçãos espirituais que Deus ele concede à igreja no dia de hoje, né? Nós vemos a primeira bênção espiritual. Primeiro, ele nos elegeu aqui. Paulo, nessa passagem aqui, tem uma palavra grega que é eklegomai, que significa assim, selecionar, escolher para si mesmo. Quando se faz uma eleição, você pega um determinado candidato e você, geralmente, seria usual, se nós fizéssemos desta forma, pegar ali o nome do candidato e observar ali as características desse candidato, se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa correta, se não é um corrupto, se não é uma pessoa incrédula. Nós, como cristão, devemos participar sim desse momento cívico, desse momento de cidadão, que é eleger uma pessoa. Esse ano vai ser o ano da eleição, e aqui nós estamos falando sobre a eleição. Então a eleição é isso, é você escolher uma pessoa, saber se essa pessoa é boa, saber se essa pessoa é ruim. Mas o interessante aqui que eu estava meditando nessa semana, Deus não olhou para a nossa condição ali momentânea. Eu falo aqui talvez com pessoas que eram alcoólatras, viciados em drogas, alguns que envolvidos em prostituição. Deus ali, ele nos escolheu assim mesmo, do jeito que nós estávamos assim, mas Deus tem um plano de salvação para a nossa vida, e nesse plano de salvação ali, Deus mudou o alcoólatra, Deus mudou o viciado, Deus mudou a prostituta, e Deus tem esse poder de mudar através do Espírito Santo, de converter. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Nós somos pregoeiros da palavra, pregadores da palavra, mas quem convence o homem do seu pecado é Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, do seu erro. Por isso eu glorifico a Deus pela tua vida. Você é uma pessoa salva, você foi eleito. Deus, ele te elegeu. Deus, ele selecionou você. Você imagina aí você fazendo uma escolha dentre muitas coisas, você escolheu alguém, você escolheu alguma coisa. E é bom dizer que essa escolha foi baseada na presciência divina, atributo que dá a Deus condição de antever todas as coisas. A presciência de Deus, Deus já te conhecia, Deus já sabia o que você iria passar. Aquele momento que você passou tenebroso na sua vida, de pecado, de muitas coisas que você fez errado, a Bíblia fala lá em Isaías que foi lançado no mar do esquecimento. Deus, ele esquece no momento que ele nos aceita, no momento que nós nos colocamos na presença dele em arrependimento pelos nossos pecados. Os nossos pecados são automaticamente cancelados, nós somos automaticamente redimidos, e nós recebemos uma nova identidade. Nós vamos falar aqui sobre esse primeiro tópico que fala sobre a nova posição. Recebemos uma nova posição. Alguém olhava para você e dizia assim: olha, o bêbado está passando aí na rua. Hoje eles olham para você e dizem assim: olha, aquele crente está passando na rua, ou aquele servo de Deus está passando na rua. Olha, Deus mudou aquele rapaz, Deus mudou aquela moça. A pessoa, nós recebemos uma nova identidade, uma nova posição. O adúltero não é mais adúltero, a prostituta não é mais prostituta. Hoje nós somos filhos de Deus, servos de Deus, e glorificamos a Deus por isso. Então Deus, ele nos elegeu.
Eu grifei aqui uma fala aqui de um certo teólogo que diz assim: a eleição ou escolha de Deus não é arbitrária, de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros à perdição, sem levar em conta a disposição de cada indivíduo. Deus, ele olha para a disposição que nós temos. Deus, ele já conhece o nosso coração, ele sabe que nós vamos ser, o que nós podemos ser para ele. Quando Jesus fala assim: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, Deus já conhecia nós, antes dele apontar o dedo para nós, dizer assim: eu vou escolher o Carlos, eu vou escolher o Manuel, eu vou escolher o Jorge, eu vou escolher o Ricardo, eu vou escolher o João, eu estou escolhendo essa pessoa. Deus já sabia se nós iríamos frutificar ou não na sua presença. Então Deus, ele não é uma pessoa assim que, como você pega uma flor e você vai falando bem me quer, mal me quer, bem me quer, mas não, Deus não escolheu desse jeito. Deus, ele fez a escolha ali sabendo como nós seríamos, se nós íamos frutificar, se nós íamos ser pessoas aí generosas, pessoas aí que não fossem aí omissas, né, a dificuldade dos nossos irmãos. Então Deus, ele te elegeu. Saiba nesta manhã que Deus elegeu você é o eleito de Deus. Então você glorifica a Deus, dá uma glória a Deus na sua casa. Se você estiver sentindo aí de forma espontânea, e você glorifica a Deus: eu vou glorificar a Deus, porque Deus, ele me elegeu. A segunda parte também que Paulo fala: ele nos adotou. Nós recebemos Deus por intermédio da adoção de filhos, né? Se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos ver que Deus ali tem um povo eleito, tem um povo escolhido, que é o povo de Israel. Mas nós recebemos ali por intermédio de Jesus Cristo esta adoção. Quando uma pessoa na antiguidade eles adotavam ali um filho, essa pessoa ele era tratado ali como filho, mas era mais tratado como um escravo, né? Na época ali eles eram tratados como escravos, eles eram maltratados, eles eram muitas vezes deixados de lado. A adoção, né, naquela época lá era uma adoção assim diferenciada, mas nós somos adotados por Cristo para sermos abençoados. Nós somos adotados por Cristo para sermos tirado desse meio de imundície desse mundo e trazido ali para uma posição especial. Deus nos concedeu uma posição especial. Isso é um privilégio. Nós estamos na presença de Deus, é um privilégio. Muitas pessoas, infelizmente, têm isso como um peso, porque aprenderam aí muito tempo atrás, eles aprenderam: nós temos que carregar nossa cruz é pesada. É lógico, não podemos deixar a nossa cruz no meio do caminho, mas nós temos que entender uma coisa, querido: Deus, ele coloca um fardo leve. Ele tirou aquele fardo pesado, aquele fardo que o pecado causava em nós, aquele fardo de tristeza, de angústia. Quando nós estávamos passando por um momento de tribulação, já pensávamos em suicídio, já pensávamos aí em fazer maldade para as pessoas, mas hoje não. A nossa mente é uma mente renovada. Paulo me fala sobre a mente renovada, e nós temos essa mente renovada, e nós glorificamos a Deus porque Deus mudou a minha mente, Deus mudou a sua mente. Aquele que brigava não deve brigar mais, aquele que maltratava não deve maltratar mais. Deus nos chama para uma vida de amor, de fidelidade e de devoção total a Ele, pois o Espírito Santo vai moldando, o Espírito Santo vai trabalhando. Você já imaginou a sua vida, o dia da sua conversão, o momento que você entregou a sua vida para Jesus? Você se lembra daquilo que você fazia, hoje você não faz mais? As pessoas que estão olhando para você têm visto essa transformação? Eu tenho a certeza que sim, assim como as pessoas olham para mim e digam assim: olha, eu conheci você na sua adolescência, você não era flor que se cheirava, né, como as pessoas têm o costume de dizer, mas hoje você está diferente, rapaz, hoje você sabe falar. Quando muitas vezes eu falo para alguns irmãos: olha, eu era uma pessoa tímida demais, a timidez era tão grande, eu não se comunicava com alguma pessoa assim de jeito nenhum, se eu não tomasse pelo menos uns 2 copos de cachaça, uns 2 copos de uísque, eu não conseguia se comunicar com alguma pessoa. Não tinha
não era extrovertido, não tinha essa maneira extrovertida de falar. Hoje Deus moldou, Deus mudou, e assim como Deus mudou você também, e eu glorifico a Deus mais uma vez nesta manhã. Está vendo que nesse dia eu estou glorificando a Deus bastante? Eu quero que você faça isso nesse dia, viu? Glorifique a Deus bastante nesse dia, de forma espontânea. Aí, quando você for fazer ali a sua comida, você tem o alimento, muitas pessoas não têm. Você tem condição de comer, muitas pessoas não têm. Você tem o seu paladar, muitas pessoas já não sentem mais o gosto da comida. Então, em todo momento hoje na tua vida, eu estou pedindo para você glorificar a Deus. Mas como eu disse no começo, de forma espontânea, a cada momento que você olhar para a sua família, você vai dizer: eu tenho uma família, glória a Deus. Eu tenho uma casa, glória a Deus. Eu tenho comida para pôr no meu prato, glória a Deus. Eu tenho como se alimentar, eu tenho saúde para se alimentar, glória a Deus. Então Cristo, Ele nos elegeu, Ele nos adotou. Adotar quer dizer colocar como filho, dar a posição a alguém como filho. E a terceira coisa que Paulo fala: Ele nos fez agradáveis. O pecado nos tornou inimigo de Deus, pois estávamos fazendo o que agradava a nossa carne. Nós estávamos fazendo o que agradava a nossa carne e desagradava a Deus, sendo assim por natureza filhos da ira, né? Como diz em Efésios 2, versículo 3, nós éramos filhos da ira. No entanto, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, Ele nos tornou agradáveis a Deus por sua graça maravilhosa, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, como diz ali em Efésios. Deus, Ele tem esse poder de transformar. Talvez você aqui que está me assistindo, você não teve a oportunidade ainda de entregar a sua vida para Jesus, de se entregar para Deus, mas eu quero dizer, este dia é um dia aceitável para que você faça esta confissão de fé. Se coloque diante de Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor tem realmente o poder de perdoar pecado, me perdoa e me transforma, molde a minha vida, transforme a minha vida conforme a tua vontade. Se você tem essa oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus, entregue, porque eu tenho a certeza que você não vai se arrepender, porque Deus nos faz agradáveis. Podíamos ser aquela pessoa amarga, podíamos ser aquela pessoa triste, podíamos ser aquela pessoa atribulada, mas Deus, Ele nos tornou agradáveis através de Jesus Cristo. Ele também fala aqui sobre essa parte, uma fonte de bênção que é Deus. Agora em Cristo, nós recebemos também algumas bênçãos através da pessoa de Cristo. Quais são essas bênçãos? Primeiro, Ele nos redimiu. O que é redimir? Ele pagou ali o preço pelos nossos pecados. Quando Deus, aí no seu plano de salvação, arquitetou esse plano de salvação, o homem, como diz lá em Romanos, estava destituído da glória de Deus. Nós estávamos destituídos, fomos deixados de lado, abandonados, mas Deus, Ele já tinha feito esse plano, arquitetado esse plano salvífico para trazer o seu Filho. A Bíblia diz que Deus ali faz nascer uma mulher, chamando essa mulher de bem-aventurada. Ele coloca no ventre dessa mulher o Salvador da humanidade. Jesus ali, ele inicia o seu ministério já sabendo, já antevendo. Jesus também, como Deus, ele era presciente, ele tinha ali o atributo da presciência, ele sabia o que iria acontecer, qual seria ali o seu fim, morrendo na cruz do Calvário. É tão verdade isso que quando ele vai orar ali no Monte das Oliveiras, ele fala para Deus: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas não faça todavia a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ali naquele jardim, ele via, naquele exato momento, ele tinha ali a visão da sua morte na cruz, e na cruz ele nos redimiu, ele pagou o preço. É como se ele estivesse dizendo assim: Pai, olha, o Carlos pecou bastante, Pai, mas eu vou aqui pegar essa promissória e rasgar essa promissória.
Eu vou colocar aqui, ó, tetelestai, tá pago, a dívida foi paga e nós somos aqui redimidos através da morte de Jesus Cristo. Então as bênçãos espirituais através de Jesus Cristo, primeiro, ele nos redimiu. É como se tivesse um termo assim usado na antiguidade, que é comprar de volta um escravo ou um cativo, libertá-lo imediatamente. Algumas pessoas bondosas na antiguidade faziam isso quando eles gostavam de um determinado escravo ali de um senhor, e eles viam que aquela pessoa ali estava sofrendo muita aflição ali na mão daquelas pessoas. Ele pegava ali e perguntava para o dono daquele escravo: olha, quanto você quer por esse escravo? E dava ali uma quantia, tirava aquele escravo da mão do malfeitor e dava uma carta ali de liberdade, fazia ali uma carta escrevendo ali: olha, livre, livre. E ele dava essa carta, entregava para o escravo e mudava a condição. É como Paulo ali estava escrevendo numa das suas cartas prisionais, que foi citada semana passada. Ele escreve ali para Filemon, a carta de Filemon. Ele escreve ali falando sobre Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo. Naquela época, um escravo fugitivo poderia ser morto se o seu senhor, ou aquelas pessoas que tinham o serviço ali de aprisionar escravos, ele poderia ser morto. Ele era morto ali porque era um escravo fugitivo. Mas Paulo ali fala a Filemon: olha, Filemon, você vai receber Onésimo aí na igreja, você vai receber Onésimo na congregação, e saiba que o preço dele foi pago na cruz. Paulo dizia assim: o preço dele não foi pago, ele pode estar devendo ainda no meio da sociedade, mas o preço dele já foi pago, porque ele é servo do Senhor e nosso irmão, e você deve aceitar ele dessa forma. Então a palavra, essa palavra aqui, redimir, quer dizer isso: você comprar de volta um escravo ou cativo e libertá-lo imediatamente mediante o pagamento. Você paga esse resgate. Foi o que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, nos garantindo hoje a salvação. A segunda coisa também, a segunda bênção espiritual através do Filho, ele nos congregou, né? O que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo no versículo 10 aqui do primeiro capítulo. Ele diz assim: de tornar-nos a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então ele nos congregou. Essa palavra congregar, ela vem de um termo grego também que quer dizer fazer convergir, né? Eu estava meditando nesta semana, no decorrer dessa semana, sobre essa palavra convergir. Tudo na nossa vida deve convergir para a pessoa de Jesus Cristo, deve se voltar para a pessoa de Jesus Cristo. É como se nós tivéssemos uma ímã, né? Uma ímã, colocássemos no centro de uma mesa e deixássemos vários pedaços de metais ao lado. O ímã, ele puxa aqueles metais, ele atrai aqueles metais através do magnetismo, ele atrai aqueles metais. E tudo na nossa vida deve convergir. Isso é convergir. Tudo deve estar centralizado em Cristo, voltado para Cristo, pautado em Cristo. É o que nós devemos fazer na nossa vida. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Às vezes, muitas vezes as pessoas aí, ela tem algumas decepções ao decorrer aí da sua vida, porque fazem tudo em desacordo com a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa, querido: se estiver debaixo da vontade de Deus, você é abençoado. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um carro, quando você vai começar a namorar um jovem, quando você vai se casar, quando você vai fazer qualquer tipo de compra, né? Eu muitas vezes eu fico
agradecido a Deus quando vejo uma determinada pessoa, qualquer coisa que ela vai pegar na mão, ela diz assim: ô Senhor, é da tua aprovação isso ou não é? Eu fico agradecido a Deus, que é isso que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida, quando formos comprar, vender, quando formos aí adquirir alguma coisa, ter alguma coisa para nós. E muitas pessoas, ao invés de bênção, traz maldição para a sua vida, porque a pessoa escolhe errado na hora que está, antes de começar a namorar, a pessoa já começa a escolher errado, se casa com a pessoa errada, e pessoas aí têm várias decepções no decorrer da sua vida. Mas eu tenho a certeza que Deus também tem restauração para dar, Deus também tem restituição para conceder a sua vida. Talvez você já passou por várias decepções como essa, mas saiba, Deus tem coisas boas para a tua vida, e como diz aquele louvor aí, tem novidade chegando, tem coisa boa chegando, aleluia. E nós louvamos a Deus, porque Deus ainda quer nos abençoar nesse presente tempo. Então ele nos congregou, né? E Paulo vem dizendo assim no versículo 20: todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, todas as coisas convergem para Ele, todas as coisas são direcionadas para Ele. O homem hoje pode ser duro, a pessoa hoje pode ter um coração de pedra, a pessoa hoje pode dizer assim: eu não quero ser aí esses crentinhos fanáticos, esses crentinhos bobo, não quero ser como ele. A pessoa pode ter até um coração duro, mas chegar a hora dele, a hora de Deus fazer uma obra na vida dele, não tem coração duro, coração de pedra, coração de ferro, porque a própria Bíblia diz que Deus arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Deus tem o poder de fazer isso, o poder de mudar a pessoa, transformar a pessoa. Por isso, se você conhece um indivíduo dessa forma assim, que não dá o braço a torcer, dizendo que a Bíblia, né, que a Bíblia não é verdade, dizendo que tudo que se fala dentro desse livro, que eu disse a semana passada, que é a boca de Deus falando conosco, que tudo que fala aí não tem fundamento, que tudo que nós aprendemos é uma lavagem cerebral. Você vai olhar para essa pessoa e dizer: olha, Jesus vai te pegar lá na curva, filho. Jesus vai te pegar lá na curva. Fica tranquilo, o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Então, se você aí tem pessoas na tua casa aí, com o coração endurecido, continue orando por esta pessoa, continue colocando esta pessoa no altar de Deus, que Deus pode fazer coisas grandiosas na vida desta pessoa. Então, ali ele nos congrega, tudo deve estar voltando para Ele. A vida nossa estava uma desordem, a vida nossa estava desintegrada, passávamos aí por um momento de tribulação, mas hoje, quando nós glorificamos a Deus, tudo se volta para Ele, porque tudo é para a glória dEle, deve ser para a glória dEle. Então, as bênçãos em Deus, Deus ele nos elegeu, Deus ele nos adotou e Deus nos tornou agradáveis. A bênção no Filho, em Jesus Cristo, Ele nos redimiu e Ele nos congregou. Agora nós temos a bênção aqui para nós irmos para o final desta lição, a bênçãos espirituais, as nossas bênçãos espirituais. Deus ele colocou o Espírito Santo como um selo. Até numa chamada minha que eu fiz aí no story do Facebook, eu coloquei assim: você sabe qual é a diferença entre ser selado pelo Espírito Santo e batizado pelo Espírito Santo? Então eu quero responder essa pergunta hoje, dando a resposta para você. O Espírito Santo, Paulo, ele está dizendo que o Espírito Santo foi um selo, né? Ele foi o selo colocado em nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados. É como se Deus estivesse dizendo assim: agora esse homem, essa mulher é propriedade minha, é um selo. Como você vê um selo assim nominal, com o nome de uma pessoa. Semana passada até eu falava da capa da nossa revista. Tem aqui um selo antigo, né, que era feito com cera derretida, onde a pessoa colocava aqui a esfinge, o seu anel, ela pressionava com o anel aqui quente, derretendo aqui essa cera e deixava a marca dela aqui. Então aqui era a marca da pessoa, do reinado. Um rei tinha esse anel, ele fazia um selo, enviava aqui uma carta e colocava esse selo que não podia ser
quebrado de forma nenhuma. Então esse selo aqui tinha muito valor. Então o Espírito Santo é como esse selo na nossa vida, o selo de Deus. O selo de Deus quer dizer para nós que nós somos escolhidos, nós fomos escolhidos, nós somos propriedade particular dele. Esse é o selo, tá bom? Esse é o selo. Jesus, quando ele é batizado ali no Jordão, a Bíblia diz que veio ali o Espírito Santo em forma de uma pomba, corpórea de uma pomba, e pousou ali. João Batista, ele viu aquela pomba pousando sobre Jesus Cristo. Naquele momento Jesus estava sendo selado, o selo do Espírito Santo estava ali sobre Jesus. É lógico que Jesus já era propriedade de Deus, antes da fundação do mundo ele já foi determinado para isso, estava certo para isso, presciente para acontecer isso aí, mas naquele momento lá, para mostrar para nós, deixar para nós como alegoria nos dias de hoje, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Por isso algumas pessoas aí são, na sua palavra, muitas vezes errônea, né, na sua maneira de pensar. A pessoa está dizendo assim: eu preciso buscar o selo da promessa, eu preciso ser selado por Deus, achando que selo é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo recebe línguas estranhas. É o que aconteceu ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E veio do céu um vento veemente, e ouviu-se naquele lugar línguas repartidas como de fogo. Naquele lugar o Espírito Santo entrou, começou aquele barulho, e pessoas ali começaram a falar em línguas diferentes da sua nacionalidade. Aquilo era o batismo com o Espírito Santo, e a prova maior de que Deus, até os dias de hoje, Ele quer também batizar com o Espírito Santo, tá bom? Então entenda essa diferença. Eu recebo o selo do Espírito Santo quando eu aceito Jesus. Toda pessoa que aceita Jesus recebe o selo com o Espírito Santo? Sim. Se houver arrependimento, Jesus escolheu essa pessoa, Jesus carimba, está carimbado, essa pessoa é minha, essa pessoa é propriedade particular minha. Você está selado com o Espírito Santo. Então você recebeu o selo com o Espírito Santo, mas agora é hora de eu fazer o quê? É hora de eu buscar a Deus, pedindo para que Deus me batize com o Espírito Santo, porque eu preciso falar em línguas estranhas, eu preciso adquirir dons espirituais, para que minha caminhada aí seja uma caminhada abençoada. Eu sei que tem várias pessoas hoje que têm o desejo de ser batizada com o Espírito Santo e não são. Talvez você que está assistindo esta live, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas começa a pedir para Deus: Senhor, eu recebi o selo do Espírito Santo, mas agora eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas estranhas, Senhor. Eu quero sentir o que aquele irmão disse que sentiu quando recebeu ali o batismo com o Espírito Santo. Então agradeça a Deus, glorifique a Deus, busque a Deus de forma o máximo que você puder. Faça como Paulo, dizendo: orai sem cessar. 24 horas por dia eu devo orar ao Senhor, eu devo buscar o Senhor. O crente, ele não ora só quando está na igreja, o cristão não ora só quando está na igreja, o cristão, ele ora quando está na rua, quando está no seu trabalho, quando está dirigindo o seu carro, quando está fazendo o seu almoço, o seu jantar. O crente ora toda hora. A pessoa deve buscar a Deus. Você tem 24 horas por dia para buscar a Deus. Hoje, nesse tempo que nós estamos passando, muitas pessoas têm sentido saudade da igreja e não estar junto com os irmãos, mas você tem a oportunidade também de congregar com seus irmãos. De forma que eu congrego com meus irmãos se não estou junto? É orando a Deus, buscando a Deus pela vida do seu próximo, pela vida do seu irmão, pela vida da pessoa, ligando para ele, como eu disse no começo da live. Ligue para essa pessoa. Você tem essa oportunidade no dia de hoje. Então Deus, ele, através do Espírito Santo, as bênçãos espirituais concedidas através do Espírito Santo o selo. Nós somos selados. Jesus falou assim: olha, está pago, o pecado dele foi esquecido, agora eu estou selando ele é propriedade minha. O diabo vai olhar aí fora e vai saber que você é propriedade do Senhor. As pessoas vão olhar, os seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua mãe vai olhar para você e vai saber assim, que vai saber que você é propriedade de Deus. Tem um selo na tua vida, porque vai haver mudança, está havendo mudança. Deus vai fazer ainda mudança na tua vida, vai acontecer coisas grandes na tua vida, eu tenho certeza. E receba isso talvez de forma profética hoje para o seu lar, para a sua casa. Deus quer fazer coisas
coisas grandes na tua vida hoje, nesta semana. Deus vai mostrar para você que em tempo de crise Ele ainda opera, porque no céu não tem crise, não existe crise lá no céu. Existe crise aqui na terra, mas no céu não tem. Existem janelas celestiais, portas celestiais que vão ser derramadas, bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Então Deus, Ele te selou, você é selado por Deus. Quando você está andando na rua, você tem que saber disso daí e ter temor no teu coração. Olha, eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso fazer essas coisas que as pessoas acham normais nesse mundo, porque o mundo hoje está achando tudo normal. Mas a Bíblia fala lá no livro de Isaías, capítulo 4, versículo de número 20, diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bom e o bom de mal. Você imagina, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. As pessoas que merecem muitas vezes estão sendo desvalorizadas, as pessoas que não merecem muitas vezes se valorizam tanto. Hoje, infelizmente, o caráter da pessoa está sendo colocado como em segundo plano. Primeiro a pessoa olha para carisma de uma determinada pessoa, e depois eles olham ali para o caráter. Uma pessoa carismática muitas vezes tem um caráter mau, e essa pessoa é elogiada, essa pessoa é aplaudida no mundo. O mundo ele faz desse jeito, mas Deus não. Deus conhece o coração, Deus sonda o coração. A Bíblia fala que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. A Bíblia fala dessa forma. As pessoas podem enganar pai, podem enganar mãe, podem enganar mulher, podem enganar filho, podem enganar pastor, mas a Deus Ele não engana. Deus conhece o teu coração, Deus sonda o teu coração. Lembra disso quando você andar na rua. Você tem um selo do Espírito Santo. Você tem um selo do Espírito Santo. A pessoa vai olhar para você, e mesmo antes de você se comunicar com essa pessoa, a pessoa vai olhar para você e dizer: parece que você é crente, rapaz. Você tem jeito de crente, você tem jeito de cristão. E é isso que causa alegria em nós. Quando você chega em algum lugar, você não precisa se identificar. As pessoas vão olhar para você e perguntar: você é crente? Porque ele viu ali que você tem um selo do Espírito Santo. De uma forma ou de outra, Deus deu uma visão para que a pessoa olhasse para você e sentisse que você é selado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos deu o selo, e também ele é o penhor. O que é a palavra penhor? Penhor é garantia. A garantia de que nós somos salvos, de que o pagamento foi efetuado, né? De que Cristo realmente pagou esse. Então Paulo ele fala aqui que Efésios 1,14 ele fala que o penhor, o Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos escolhidos por Deus. O penhor era o primeiro pagamento efetuado na aquisição de uma propriedade. Paulo usou em suas epístolas a linguagem que o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 22, deixando claro que o Senhor deu-nos o Espírito Santo como garantia de que nós somos propriedade exclusiva dele. Então, meu querido, esta manhã a nossa lição foi baseada nesses versículos aqui, e nós temos a certeza de que Deus aí falou ao teu coração. A coisa mais importante que nós temos que agradecer a Deus, primeiramente a nossa vida, a nossa família, e também não nos esquecermos de que Deus ele nos escolheu. Você é escolhido de Deus. Hoje você tem a oportunidade juntamente comigo glorificar a Deus, e eu quero que você aí coloque seus comentários logo após a live. Você coloque os seus comentários, como você recebeu esse ensino. Deus falou comigo, Deus me abençoou, eu senti aí Deus agindo na minha vida, me impulsionando para buscar cada vez mais o Espírito Santo. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero ler o seu comentário. Você dizendo aí no seu comentário, colocando as suas curtidas, os seus likes, os seus améis. Coloque aí aquilo que você sentiu desse ensinamento, dessa escola bíblica dominical, nesse domingo de Páscoa. E eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida nesse momento, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas. Você enviou as suas mensagens. Eu disse para os irmãos, eu tenho dificuldade em responder as mensagens, porque às vezes nós perdemos o foco, né, do ensinamento, respondendo aí os irmãos, ou mandando o nosso alô para os irmãos, a nossa saudação para os irmãos. Mas eu vou carinhosamente responder um por um
logo após a nossa live, tá bom? No decorrer do dia eu vou responder um por um. Então manda aí o seu comentário nessa live, e no domingo que vem nós temos uma lição bastante importante, uma lição que causa discussão já há centenas de anos, tá? A lição sobre predestinação é a nossa lição da semana que vem, que fala sobre eleição e predestinação. Então você vai aprender o que é eleição e o que é predestinação. É lógico que eu não foquei muito em predestinação, nem muito em eleição, mas a semana que vem nós vamos estar falando sobre esses dois temas, predestinação, que dá aí muita divergência, muita discussão já há centenas de anos entre calvinistas e pessoas voltadas à predestinação e pessoas voltadas à escolha, né? São os calvinistas, arminianos e outros afins aí, tá bom? Então nós vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, você que esteve nesta live comigo. Deus abençoe, Deus te proporcione um domingo de Páscoa abençoado em nome de Jesus. Coma chocolate, participe aí da festa se você puder, com a sua casa, com a sua família, congratule-se com seus amigos se você tiver esta oportunidade, se não for aí pessoalmente, pelo telefone, mande um abraço, mande um alô, mande um beijo, tá? E eu também quero mandar aqui um abraço grandioso, um beijo grandioso no seu coração, pedindo que Deus te alcance nesse momento em forma de oração. Pai querido, nós te louvamos nesse instante, Pai, por essa oportunidade que tivemos de transmitir, ó Deus, através da internet, esta live de ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor alcance esta família, alcance este lar, esta vida. E eu sei, Senhor, que Teu Espírito Santo é capaz, Senhor, de mudar, de transformar. E eu sei que existem talvez pessoas, Senhor, que ainda não Te aceitaram e nesse momento desejam fazer, Pai. Que Teu Espírito Santo possa realmente mover este coração, como a Tua palavra diz, convencer o homem do pecado, do erro, do juízo, Deus. Alcance esta família, Pai, que seja um domingo abençoado, que tenham esta casa, Senhor, um domingo de bênção, um domingo de Páscoa, Senhor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de consolo, porque o Senhor, Papai, nos proporciona tudo isso. Por isso nós queremos Te exaltar em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.